No dia seguinte, assim que se abriu a porta chamada das ovelhas, Amrá foi a primeira a sair da cidade, levando um cesto no braço. Ia em busca da sua senhora, cuja caverna dominava o poço de Enrogel. A desventurada mulher estava já levantada e encontrava-se junto à entrada da caverna, enquanto Tirza, ainda no interior, dormia. Enquanto a infeliz estava a pensar tristemente na sua desgraça, apresentou-se-lhe uma mulher ansiosa e vacilante, como oprimida pelo cansaço. A viúva pôs-se de pé, cobriu rapidamente a cabeça e gritou com voz singularmente áspera: Estou empestada, estou empestada! Um momento depois, sem que pudesse dar conta disso, Amrá tinha se precipitado a seus pés. Todo o amor acumulado no espaço de tantos anos e comprimido no coração daquela excelente criatura explodiu de uma vez. Entre lágrimas e protestos apaixonados, beijou e voltou a beijar o vestido da sua senhora, que depois de tentar inutilmente livrar-se dela, não teve mais remédio que procurar acalmar a agitação da fiel criada. Que fizeste, Amrá? Perguntou. Com essa desobediência pretendes demonstrar o teu afeto para conosco? Estás perdida e o teu senhor, não poderás voltar jamais para ele. Amrá continuava a soluçar. A proibição da lei abrange-te também a ti. Não podes regressar a Jerusalém. Que será de nós? Desditada, perdeste-nos. Piedade, piedade. A ti tocava-te apiedar-te de nós. Para onde fugiremos? Não nos resta nenhuma esperança, serva infiel. Não pesava já bastante sobre nós a cólera divina? Tirza, despertada por aquelas vozes, apareceu no umbral da tumba. Mãe, é Amrá! A serva fez menção de se atirar a ela. Detente, Amrá! Gritou a viúva imperiosamente. Proíbo-te de tocá-la. Levanta-te e foge antes que alguém te veja. Mas não, é demasiado tarde. A partir de agora tens que permanecer aqui e compartilhar a nossa sorte. Levanta-te. Amrá levantou-se da posição de joelhos e, lutando com a emoção que a agitava a custo, conseguiu proferir: Oh, minha boa senhora, não sou infiel, não sou ingrata, trago boas notícias. De Judá? Há um homem extraordinário, continuou Amrá, que tem o poder de vos curar. Pronuncia uma só palavra e imediatamente os doentes se curam e os mortos voltam à vida. Eu vim para vos levar até ele. Pobre Amrá, murmurou Tirza em tom compassivo. Não, gritou com calor a anciã. Não, pelo Deus de Israel, pelo vosso e meu Deus, eu juro-vos que digo a verdade. Segui-me, rogo-vos, não percamos tempo. Esta mesma manhã dirigia-se para a cidade. Olhai, o dia está a avançar depressa, comei qualquer coisa e partamos. A mãe era toda ouvidos. Quem é? Perguntou. Um nazareno. Quem te falou dele? Judá. Judá? Ele já está em casa? Chegou ontem à noite. A leprosa, esforçando-se para amortecer o bater do seu coração, perguntou: E Judá envia-te para me dizer? Não, Judá crês que estais mortas. Conta-se que um profeta curou uma vez um leproso, disse a mãe pensativa, mas recebeu de Deus o poder para isso, e acrescentou: Como sabe o meu filho? Judá viajou com ele, ouviu como os leprosos o invocavam e depois viu-os afastarem-se sãos. A viúva calou-se novamente. Não era que duvidasse da exatidão do feito, mas procurava compreender a faculdade, mercê da qual um homem podia realizar milagres. Esteve perplexa pouco tempo. Depois, dirigindo-se a Tirza, exclamou: Esse homem não pode ser outro senão o Messias. Recordo-me agora que há muitos anos por Jerusalém e por toda a Judéia correu a notícia do seu nascimento. Agora deve ser um homem. Amrá, iremos contigo. Vamos comer e depois partiremos.
A refeição, devido à agitação que tinha tirado o apetite às mulheres, foi brevíssima. Desceram a colina até Topete, perto do jardim do rei, e detiveram-se no caminho que tinham aberto através dos séculos as solas de numerosos caminhantes. Tirza, que tinha caminhado até ali com muita dificuldade, perdeu os sentidos. Amrá acudiu em sua ajuda e, se até então não tinha tocado no corpo das duas leprosas, agora aproximou-se de Tirza e pegou-lhe amorosamente no braço, que rodeou seu pescoço. Mas Tirza exalava a cada passo um gemido de dor e por fim caiu rendida por terra. Adianta-se com Amrá, mãe, e deixa-me aqui, murmurou. Não, Tirza, para que quero saúde se tu não a consegues? A mãe, que se tinha inclinado sobre a sua extenuada filha, levantou-se e espraiou a vista em redor, desesperada. Naquele momento, viu que um homem caminhava a largos passos pelo caminho oriental. O caminho a cujo bordo estavam as três mulheres não era mais que um atalho serpenteante entre montes de pedra calcária. Se aquele desconhecido seguia o caminhito, tinha que encontrar-se com as três infelizes. E assim sucedeu. Mas quando estava a distância suficiente para ouvir o grito que a lei obrigava os leprosos a dar, a viúva descobriu a cabeça e gritou: Estamos empestadas. Com surpresa infinita, o desconhecido aproximou-se delas tranquilamente. Que quereis? Perguntou-lhes. Contempla o nosso estado, acautela-te, disse a viúva. Mulher, sou um enviado daquele que com uma palavra devolve a saúde. Não tenho medo. O Nazareno? O Messias, respondeu. Irá hoje à cidade? Agora está em Betilfege. Que caminho seguirá? Este mesmo. A mulher juntou as mãos e levantou os olhos aos céus. Quem julgas tu que ele é? Perguntou o desconhecido, movido pela compaixão. O Filho de Deus, respondeu com convicção a interrogada. Aguarda-o aqui. Como o segue uma multidão imensa, melhor será que subas para aquela branca rocha, e quando ele passar, chama-o, e não tenhas medo. Se a tua fé é igual à tua convicção, ele ouvirá a tua voz, mesmo que rugisse a tempestade no céu. Que a paz esteja contigo e com os teus. E o mensageiro prosseguiu seu caminho. As três mulheres encaminharam-se para a rocha indicada, afastada uns 30 passos do caminho. Tirza adormeceu. A mãe e Amrá calaram-se para não perturbar o sono. Durante a hora terceira, o caminho fronteiro ao lugar que ocupavam as leprosas começou a animar-se pelo crescente afluxo de gente que se encaminhava para Betfage e para Betânia. Mas ao princípio da hora quarta, uma multidão extraordinária apareceu no cimo do olivete. Que se passa? Perguntou Tirza. Já vem, respondeu a mãe. Esses que vemos saíram da cidade e vão ao seu encontro. Aqueles cujas vozes ouvimos são os amigos que o acompanham. A multidão que procedia do lado oriental avançava lentamente. Quando chegou a uma distância relativamente pequena, os olhos das leprosas fixaram-se no indivíduo montado num jumento e em redor do qual a multidão saltava e cantava delirante. Tinha a cabeça descoberta e a sua túnica era branca. O rosto de cor azeitonada estava sombreado por longa cabeleira castanha. Não olhava à direita nem à esquerda e parecia abstraído do tumulto que o rodeava. Atrás dele seguia a multidão em procissão interminável, com imenso alarido de gritos e de cantos. Aqui está, Tirza, disse a mãe. Vem, minha filha. E colocou-se diante da rocha branca e caiu de joelhos, enquanto a filha e a serva se punham ao seu lado. Ao aparecer a turba com o Nazareno, os procedentes da cidade detiveram-se e começaram a agitar as verdes palmas, entoando em coro um cântico cujas palavras eram: Bendito seja o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. A voz das pobres mulheres perdia-se no meio daquele estrondo, e só um milagre podia fazer com que se ouvisse.
Aproximemo-nos mais, minha filha. Não pode ouvir-nos, disse a mãe. Levantou-se e avançou cambaleando. Estendeu ao alto seus braços esquálidos e com voz estridente deu o grito consumado. O povo emudeceu imediatamente. Tirza caiu em terra. As leprosas, apedrejai-as, as malditas de Deus, matai-as. Alguns havia que, tendo seguido o mestre durante muito tempo, não se sentiam insensíveis ao seu exemplo. Estes permaneceram silenciosos e olharam o mestre, que se deteve diante das mulheres. A viúva levantou os olhos e fixou-os comovida naquele rosto tranquilo. Ó mestre, vede em que estado nos encontramos. Tu podes curar-nos, tem piedade. Crês tu que eu posso curar-vos? Perguntou o mestre. Oh, sim, tu és aquele de quem falam os profetas, o Messias. Mulher, exclamou o Nazareno, grande é a tua fé, seja como desejas. Deteve-se um instante como esquecido dos que o rodeavam e depois voltou a pôr-se a caminho, enquanto a mulher exclamava reconhecida: Glória ao Senhor Altíssimo, bendito, 3 vezes bendito seja o Filho que nos enviaste. E a multidão jubilosa, cantando hosanas e agitando as palmas, seguiu o Nazareno. A viúva cobriu a cabeça e, abraçando Tirza, exclamou, radiante de alegria: Levanta os olhos, minha filha. Prometeu-me. Ele é o verdadeiro Messias. Estamos curadas. E ambas caíram de joelhos, permanecendo assim enquanto a procissão desfilava. A cauda dessa tinha apenas desaparecido pelo cimo do monte e o eco dos cânticos ressoava ainda no ar quando se começou a manifestar-se o milagre. O primeiro sintoma que notaram foi um aumento da circulação do sangue. Esta foi se acelerando por todo o corpo, comunicando àqueles pobres membros uma sensação de inefável bem-estar. Mãe e filha sentiam que renasciam e que voltavam a ser o que haviam sido num tempo que já tinham esquecido. Simultaneamente, um novo vigor invadiu seu espírito, elevando-o a um verdadeiro estado de êxtase, e a consciência da mudança que se ia operando nelas engendrou um indizível sentimento de felicidade celeste. E a esta transformação assistia, além de Amirá, outra testemunha. Ben-Hur, que seguia o Nazareno, tinha ouvido a invocação da mãe, visto a sua cara repugnante e escutar a resposta do Nazareno. O seu interesse por este era mais vivo do que nunca. Como vivo era o desejo que tinha de se desvanecer toda a dúvida acerca da missão daquele homem prodigioso. E este seu desejo ainda se tinha tornado mais intenso pela convicção de que, naquele mesmo dia, antes de se pôr o sol, havia de ser proclamada a verdade. Tinha se separado do cortejo e sentado sobre uma pedra, tinha o visto desaparecer, não sem antes trocar saudações com alguns indivíduos confundidos entre a multidão que desfilava à sua vista. Eram galileus, legionários seus, que levantavam curtas espadas ocultas debaixo do manto. Pouco depois passou um árabe de rosto bronzeado, conduzindo 2 cavalos. Ben-Hur fez-lhe sinal para que se aproximasse, e quando a multidão se tinha afastado, disse-lhe: Espera-me aqui. Quero chegar depressa à cidade, e o aldebarão ser-me-á útil. Depois dirigiu-se às desconhecidas que só lhe interessavam como sujeitos de uma experiência sobrenatural, cujo resultado talvez pudesse ajudá-lo a resolver o mistério que tanto o preocupava. Enquanto ia avançando, dirigiu o olhar casualmente para a velhinha, que junto a uma rocha branca ocultava o rosto entre as mãos. Pelo Senhor vivo, é Amrá, disse para si. Acelerou o passo e aproximou-se dela, sem se fixar nas leprosas. Amrá, gritou, que fazes? A serva precipitou-se a seus pés, cega pelas lágrimas e incapaz de proferir uma palavra. Por fim pôde exclamar: Oh, meu amo, como o Senhor é bom!
O seu aspecto e as suas palavras e os seus gestos traíram-na, e com um súbito pressentimento, Ben-Hur dirigiu seu pensamento para as leprosas e voltou-se para elas no mesmo instante em que se levantavam do solo. O seu coração deixou de bater. Fitou um instante como petrificado, mudo, surpreendido. A mulher, que tinha visto diante do Nazareno, estava ali com as mãos juntas e os olhos cheios de lágrimas olhando o céu. A transformação bastara por si só para justificar o assombro, mas essa era uma pequena parte da comoção profunda que sentia. Poderia dar crédito aos seus próprios olhos? Era sonho ou realidade? Quem era aquela que tanto se assemelhava à sua mãe, tal como ela era no dia em que fora arrebatada por um romano? E quem estava ao seu lado senão Tirsa? Mais bela na sua maturidade, mas Tirsa como a tinha deixado na manhã fatal da sua separação. Ao vê-la diante de si, duvidando do que lhes asseguravam os seus olhos, estendeu uma mão sobre a cabeça da serva e balbuciou com voz trêmula: Amrá é minha mãe? E Tirsa? Diz-me se é certo, se não me engano. Senhor, fala-lhes. Ben-Hur não esperou mais, abriu os braços e atirou-se para as duas mulheres, gritando: Mãe, Tirsa, sou eu! A exclamação do filho seguiram-se as da mãe e de Tirsa, que com não menor ímpeto correram para ele, mas de súbito a mãe deteve-se, retrocedeu assustada e deu um grito alarmante: Estou empestada! Detém-te, Judá! Era o amor materno que se manifestava. Rápida como um raio, tinha assaltado a dúvida de que, embora curada, subsistia o perigo de transmitir a enfermidade com as suas vestes. Mas semelhante temor não foi obstáculo. A Ben-Hur nem sequer o assaltou. Um instante depois, os três, por tanto tempo separados, derramavam lágrimas de alegria, unidos num só e estreito abraço. Ben-Hur ergueu duas tendas no vale superior do Cedron, aos poucos passos da tumba dos reis, mobilou-as conveniente e levou a sua mãe e sua irmã para lá morarem, enquanto esperavam o certificado de livre circulação que o sacerdote inspetor deveria passar-lhe. Ao ceder aos impulsos do seu coração e cumprir com seus deveres de filho, o jovem ficara na impossibilidade de assistir à grande festa ou de pôr sequer os pés num dos pátios do templo. Entretanto, ao longo do caminho que conduzia à porta de Damasco, iam-se levantando tendas, cabanas e barracas de toda espécie para albergue dos peregrinos que acudiam a celebrar a Páscoa. Ben-Hur entrou e em relações com muitos daqueles estrangeiros, e cada vez que voltava às suas tendas, assombrava-se do seu número extraordinário, sempre em aumento.